Bem-vindo à cidade da atenção plena de Jelapur, também conhecida como a Anti-Dubai. Porque em vez de arranha-céus, supercarros e luzes de neon por toda parte, o Butão quer criar uma cidade integrada à natureza. Ela seguirá o curso dos rios, reservará espaço para a vida selvagem e transmitirá calma e ser caminhável. Mas isso não é só um projetinho ecológico bonitinho, não. É um mega empreendimento de bilhões de dólares com tecnologia de última geração de verdade no meio. O plano foi anunciado no final de 2023 como a maior e mais ousada iniciativa do Butão para criar empregos, estimular novas ideias e construir um futuro moderno. Ela será construída perto da cidade de Jelapur e vai ocupar cerca de 2.500 km², o que é aproximadamente 3 vezes o tamanho de Singapura. O mais interessante é a forma como eles imaginam a própria cidade. Ela foi projetada para ser baixa, aberta e espalhada. Uma das ideias mais legais é um conjunto de 9 pontes pelas quais as pessoas não vão apenas passar. Elas vão, na verdade, viver e trabalhar ali. Isso mesmo, cada ponte está planejada como uma parte completa da cidade. Só para te dar alguns exemplos, uma ponte vai abrigar o novo aeroporto internacional, outra vai receber uma universidade e outra vai funcionar como uma barragem hidrelétrica. A partir daí, a cidade se espalha em 11 bairros longos, parecidos com fitas, que seguem o formato natural do terreno. Elas foram projetadas para contornar todos os 35 rios e córregos da região, em vez de bloqueá-los. Agora, quando ouvimos falar de rios passando por uma cidade, normalmente pensamos em enchentes, né? E sim, isso é uma preocupação real por lá. Mas o inteligente é que o plano trabalha junto com os rios, não contra eles. Ao longo da água, eles querem construir campos de arroz em terraços, como degraus, que descem as colinas até o vale. Esses terraços desaceleram a água das enchentes e ajudam a retê-la. Ao mesmo tempo, eles funcionam como corredores verdes para a natureza. Os animais ainda conseguem circular pela região, e até as rotas dos elefantes permanecem abertas. Assim, a vida selvagem não é expulsa à medida que a cidade cresce. Cada bairro será organizado como uma mandala, com o mesmo padrão se repetindo ao redor de um espaço público central. É ali que as pessoas podem se encontrar, passear e passar tempo juntas. A cidade foi planejada para se manter próxima da natureza, então não haverá prédios mais altos do que as árvores. Perto dos santuários de vida selvagem e das áreas agrícolas, as construções serão mínimas e predominantemente residenciais, para que essas regiões permaneçam tranquilas e protegidas. Agora, tudo isso já parece um projeto de arquitetura super ambicioso e fascinante, mas e a parte da atenção plena? A ideia é a seguinte. Esta cidade deve refletir, em sua essência, a filosofia do Butão de colocar a felicidade em primeiro lugar. Eles dizem que a Jelapur Mindfulness City vai focar não só no crescimento econômico, mas também no bem-estar pessoal de cada pessoa que mora lá. Eles querem que os moradores vivam em harmonia com a natureza, mas sem abrir mão de uma cidade moderna e tecnológica. E eles estão planejando algumas coisas bem únicas para tornar isso realidade. Moradores e visitantes poderão relaxar e meditar em espaços verdes projetados especialmente para isso. Haverá atividades comunitárias, ecoturismo e muitas formas de desacelerar. A comida será totalmente orgânica, a eletricidade virá de fontes renováveis e toda a cidade será projetada para bicicletas e pedestres, não para carros. Como você provavelmente já percebeu, isso não é um pequeno experimento ecológico. E claro, só porque não vai parecer tão chamativa ou tecnológica quanto Dubai, não significa que vai ser barata. As estimativas dizem que vai custar cerca de 100 bilhões de dólares. Isso mesmo, bilhões, com B maiúsculo. Mas você deve estar se perguntando, por que gastar tanto dinheiro nisso? Será que realmente vai valer a pena? Bem, sim, e isso porque essa nova cidade da atenção plena pode acabar salvando o país inteiro. Veja, estamos falando do Butão, um país do sul da Ásia que é um pouco maior que Maryland. Lá vivem menos de 800 mil pessoas e cerca de 70% do país é coberto por florestas. É um lugar deslumbrante, remoto, que muita gente descreve como uma espécie de Shangri-La escondida nos Himalaias. Você talvez conheça o Butão como a terra do dragão do trovão e também como o reino da felicidade. E há um motivo, Caíssa. Esse país é conhecido por medir o progresso usando algo chamado Felicidade Interna Bruta, ou FIB. Basicamente, dinheiro e PIB vêm em segundo lugar. Eles colocam coisas como bem-estar espiritual, preservação cultural e proteção ambiental em primeiro lugar. No Butão, escolas e hospitais não têm custo, e a felicidade não é apenas um sentimento pessoal. Ela é uma meta nacional e uma das maiores prioridades.
E isso não é a única coisa que torna esse lugar tão especial. Desde que o país se unificou no século XVII, eles fizeram de tudo para proteger sua identidade e prosperar com pouquíssima influência externa. Eles nem sequer permitiam turistas até a década de 1970, e a TV só chegou em 1999. Na verdade, nesse mesmo ano, o Butão proibiu sacolas plásticas, e isso virou notícia no mundo todo. Então, mesmo com o mundo sendo tão rápido e tecnológico hoje em dia, o país ainda parece pacífico e inalterado. Visitantes dizem que parece que você entrou em outra época. E um dos grandes motivos é a arquitetura, já que a maioria dos prédios ainda é construída no estilo tradicional. Eles também seguem algumas regras bem únicas para viver em harmonia com a natureza. Por exemplo, eles estão cercados por montanhas deslumbrantes, mas você não pode escalá-las. Isso porque as montanhas são consideradas sagradas, vistas como morada de divindades. Para eles, a natureza não é algo que você conquista, é algo que você respeita e protege. Mas as coisas mudaram quando esse reino de contos de fadas encontrou o mundo moderno. Apesar de o Butão ser frequentemente visto como um dos países mais felizes do mundo, as pessoas estão indo embora em números sem precedentes. Muitos estão se mudando para o exterior em busca de melhores oportunidades, e grande parte deles não volta. Estima-se que cerca de 9% da população tenha deixado o país só nos últimos anos, principalmente os jovens. A Austrália é um grande exemplo disso. O número de butaneses que se mudaram para lá dobrou entre 2020 e 2024. Grande parte disso está acontecendo porque o desemprego está aumentando. O turismo é uma das principais fontes de renda do país, mas vem caindo desde que todos sabemos o que aconteceu no início de 2020. Em 2023, por exemplo, o Butão recebeu apenas cerca de 1/3 dos visitantes que teve em 2019. E quando o turismo despenca desse jeito, isso afeta as pessoas diretamente. Muitos trabalhadores perdem seus empregos e aparecem menos oportunidades novas. Então, mesmo que as pessoas se sintam felizes vivendo no Butão, muitos ainda se sentem pressionados a sair em busca de um futuro mais estável. Mas as autoridades acreditam que podem trazê-los de volta criando bons empregos, bem remunerados, no próprio país. E é justamente aí que entra a Jelapu Mindfulness City. A longo prazo, eles querem que esse lugar se torne um polo de tecnologia limpa e inovação, atraindo investimentos globais e dando um verdadeiro impulso à economia do Butão. Se tudo correr como planejado, vai ser absolutamente gigantesco. Então, me conta, você se convenceu com a ideia de uma cidade da atenção plena? Se sim, você provavelmente já está pensando, beleza, quando posso me mudar? Bom, preciso te avisar, isso não vai surgir do dia para a noite. Um projeto desse tamanho precisa de tempo. A Jelapu Mindfulness City será construída em fases, com parceiros privados ajudando a financiar e criar tudo que a cidade precisa. Estradas, pontes, um aeroporto, casas, escolas, hospitais e todo tipo de negócio. A meta é que cerca de 150 mil pessoas possam estar morando lá nos primeiros 7 a 10 anos. E quando todo o projeto estiver concluído, eles esperam que mais de 1 milhão de moradores se mudem para lá. As estimativas mostram que provavelmente vai levar cerca de 20 anos para a cidade ficar totalmente pronta, mas sinceramente essa espera pode valer muito a pena. Butão espera que esse lugar não só atraia os moradores de volta para casa, mas também chame a atenção de investidores internacionais. E se tudo der certo, essa cidade pode transformar a economia do país e abrir caminho para um futuro mais forte e cheio de esperança para o Butão. Você sabe como se diz: quando estiver em Roma, faça como os romanos. Ou seja, na chamada cidade eterna, você precisa garantir que seu peixe dourado tenha um aquário de luxo para viver. Na Nigéria, não se atreva a levar seu próprio carrinho de mão. E esqueça a ideia de adicionar o máximo de maionese que quiser ao seu prato quando estiver na França. Sim, as proibições em todo o mundo podem ser surpreendentes, para dizer o mínimo. Número 1. Você nunca verá uma boa e velha maçaneta em Vancouver, Canadá. Há algum tempo, a cidade alterou seu código de construção para exigir o uso de alavancas de porta modernas e elegantes. Essa mudança tem como objetivo tornar os edifícios mais acessíveis e fáceis de usar. Não são apenas as novas construções que estão passando por mudanças. Até mesmo a histórica prefeitura de Vancouver teve suas sofisticadas maçanetas Art Deco substituídas por alavancas douradas brilhantes. Mas não é que você não possa tê-las legalmente em sua casa. Não há nenhuma equipe de policiais de maçanetas indo até sua casa para confiscar as suas. Você pode mantê-las pelo tempo que quiser. O número 2 vem com uma dica de geografia para você. Se vir esta cadeira na foto, significa com 100% de certeza que ela não é na Basileia, na Suíça. A chamada cadeira monobloco é especial,
Veja bem, a maioria dos objetos dá pistas sobre de quando e de onde são, como o formato das tomadas elétricas ou os rótulos do frasco de shampoo. Mas a monobloco é livre de contexto. Algumas pessoas a consideram um dos objetos com design mais perfeito do mundo, enquanto outras dizem que a natureza homogênea da cadeira é perturbadora e o verdadeiro mal da globalização. Mas por que ela foi proibida na Basileia? Na verdade, as autoridades só querem que a cidade seja bonita, e o design dela não é do agrado delas. Certo, se quiser manter uma em seu quintal, fique à vontade, mas o modelo é proibido em espaços públicos desde 2008. 3. Se você já pensou em levar um carrinho de mão para a Nigéria, tenho uma notícia: nem tente! Caso precise dele por algum motivo durante sua estada no país, basta comprar um lá quando chegar. As autoridades não permitirão que você leve seu carrinho de mão importado para o outro lado da fronteira. Por quê? Bem, o objetivo deles é apoiar seu próprio setor de fabricação e por isso querem dar aos fabricantes locais a chance de brilhar. Em quarto lugar temos a China, onde as autoridades decidiram acabar com a viagem no tempo. Espere um pouco, não é o que você está pensando. Nenhuma máquina de viagem no tempo foi inventada. A proibição se refere a programas de TV e filmes. A propósito, não se trata de algo novo. A lei foi introduzida no início da década de 2000. Aparentemente, os chefões no comando querem manter as coisas reais e não estão muito interessados em distorcer eventos históricos. Eles dizem que alguns roteiros estão ficando um pouco selvagens demais, inventando mitos, promovendo superstições e desrespeitando o passado do país. 5. Cápsulas de café. Elas se tornaram muito populares porque facilitam muito a preparação da bebida. Mas Hamburgo, na Alemanha, não parece ser fã delas. Há cerca de 8 anos, decidiu-se banir as cápsulas de café de plástico dos escritórios das autoridades. Essas pequenas são feitas de vários materiais, o que torna a reciclagem um verdadeiro desafio. Embora seja verdade que possam criar muitos problemas, elas ainda são adoradas por muita gente. De fato, se tornaram um grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa, constituindo uma parte do mercado de café. Hamburgo espera liderar o caminho para mostrar às pessoas o quanto essas cápsulas são realmente um desperdício. Número 6. Chicletes, que foram proibidos em Singapura desde 1992. A medida foi implementada para impedir que as pessoas os colassem em todos os tipos de lugares estranhos, como portas de metrô, cilindros de fechaduras e botões de elevadores. Mas as travessuras dispendiosas nos trens foram a gota d'água para as autoridades. A proibição foi instituída após alguns incidentes graves nos trens do Mass Rapid Transit, MRT, no final dos anos 80. Alguns brincalhões travessos atrapalharam o funcionamento desses veículos colando chicletes nos sensores das portas. Isso causou uma situação complicada e atrapalhou os serviços de trem. E aí está, a goma de mascar foi totalmente proibida. Apenas uma observação. Sim, existem chicletes prescritos por motivos terapêuticos ou odontológicos. E sim, eles ainda são permitidos. Além disso, não entenda mal toda essa proibição. Não é ilegal mascar goma em Singapura. Portanto, se você for para lá como turista, poderá levar um pouco para uso pessoal se estiver viajando. Só não coloque o resto embaixo deste belo banco de praça, ok? O que lhe trará muitos problemas, no entanto, é importar e vender chicletes. A Islândia é a número 7 em nossa parada de proibições. Em 1924, Reykjavik dizia: não são permitidos cães. Não era porque só se gostava de gatos, e sim para impedir a propagação de uma terrível tênia. A doença era séria e causava todos os tipos de problemas de saúde. Mas não se preocupe, os cães são legais agora, desde que sigam as regras. Atualmente em Reykjavik, tudo gira em torno dos gatos. Eles estão por toda parte andando pelas ruas como se fossem os donos do lugar. Você não pode dar 2 passos sem ver um amiguinho peludo implorando por atenção. Esses bichanos de Reykjavik são tão populares que têm até sua própria página no Facebook. As pessoas os adoram e algumas até carregam guloseimas para o caso de encontrarem um felino amigável. E como não há muitas ameaças a eles na Islândia, estão prosperando. 8. Filipinas. Agora, esta é realmente estranha. Cantar My Way em bares de karaokê é meio que proibido nesse país. Essa música aparentemente inofensiva tem sido associada a algumas consequências bastante sérias, como brigas e até mesmo a morte prematura de pessoas. Ninguém sabe o número exato de casos letais causados por essa música, mas houve pelo menos um punhado de incidentes nos últimos 10 anos. A letra, que pode parecer um pouco arrogante e orgulhosa, parece irritar as pessoas quando cantada de uma forma não tão boa.
Isso fez com que alguns bares de karaokê banissem a canção de forma não oficial para evitar qualquer tipo de loucura. 9. Ei, você já ouviu falar sobre a Lei Metabo do Japão? Trata-se de medir o tamanho da cintura para combater a obesidade. Ela foi introduzida em 2008 e a ideia era que, se as empresas e as autoridades locais não atingissem as metas, elas sofreriam penalidades financeiras. O Ministério da Saúde acreditava que essa campanha ajudaria a prevenir várias condições de saúde. Assim, todos os anos, as pessoas com idade entre 40 e 75 anos tinham que medir sua cintura. Os empregadores e as autoridades locais precisavam garantir que pelo menos 65% delas participassem. A meta era reduzir as taxas de obesidade do Japão em 25% até 25 anos. E se não conseguissem, teriam que pagar uma multa. Funcionou? Em 2024, há apenas 4,5% de pessoas que supostamente têm problemas de peso no Japão. Número 10. E temos o Canadá novamente. Então, se você vir alguém contando centavos na fila, pode se divertir com essa pessoa, legalmente falando, é claro. De acordo com o Canadian Currency Act, há um limite para o número de centavos que se pode usar em uma transação, 25 para ser exato. Assim, se alguém tentar usar 26 moedas, você pode bancar o xerife e mandá-lo para a cadeia das moedas. Pegue as de 1 centavo como prova. 11. E um país regulamentado por condimentos aqui. Aparentemente, eles estão sendo reprimidos nas escolas públicas da França. A ideia é tentar tornar as refeições mais saudáveis para os alunos. A regra é que você não pode mais ficar louco com maionese, ketchup e vinagrete. Esses produtos devem ser servidos de acordo com o prato. Finalmente, Itália. Em Roma, você não pode manter seu peixe dourado em uma tigela de vidro velha e chata. Não, isso é considerado cruel porque esses peixinhos precisam do fluxo de oxigênio. Além disso, se forem mantidos em um aquário por muito tempo, podem ficar cegos. Sem contar que não se pode dar peixes dourados como prêmios. A lei tem uma subseção inteira a respeito disso. Portanto, se estiver planejando levar um peixe dourado para casa na sua próxima viagem a Roma, certifique-se de ter um aquário sofisticado pronto para ele. E obrigado por assistir! Se você já se perguntou qual é a sensação de andar sobre diamantes, vá direto para a cidade de Nördlingen, na Alemanha. Parece um típico vilarejo de conto de fadas com casas bonitas e telhados vermelhos, mas suas paredes e ruas são, na verdade, cravejadas com mais de 72 mil diamantes. Você precisará de um microscópio para vê-los, mas eles estão definitivamente lá. Quando as primeiras pessoas foram morar ali, por volta do século IX, elas tinham certeza de que estavam se estabelecendo em uma cratera vulcânica. E não sabiam que a pedra que estavam usando para a construção estava incrustada com milhões de minúsculos diamantes e que as origens da cratera eram de outro mundo. Um asteroide um pouco maior do que 800 metros de diâmetro atingiu nosso planeta há cerca de 14 milhões e meio de anos, no que hoje é a Baviera, e deixou uma cratera de 26 quilômetros de largura. O leito rochoso estava sob calor e pressão tão intensos que as bolhas de carbono em seu interior se transformaram em minúsculos diamantes em uma concentração como em nenhum outro lugar do mundo. Os habitantes locais não prestaram atenção em suas casas, construídas com o que restou do impacto do asteroide, que brilhavam ao nascer do Sol. Então, na década de 1960, 2 geólogos chegaram dos Estados Unidos, estudaram a paisagem à distância e notaram que ela não se parecia exatamente com uma cratera vulcânica. Após uma pesquisa mais aprofundada, eles perceberam que sua teoria de que a cratera foi moldada de cima para baixo e não de baixo para cima estava correta. Até tiveram que mudar os livros escolares após a descoberta para não ensinar errado aos alunos. Depois que a notícia se espalhou, a NASA se interessou e enviou seus astronautas da Apollo 14 e da Apollo 16 para visitar a cratera a fim de aprender sobre os tipos de rochas que encontrariam no espaço e quais delas valiam a pena trazer para casa. Uma amostra lunar que chegou em uma das missões está agora em exposição no museu local e os astronautas ainda o visitam. Os habitantes de lá, no entanto, estão tão acostumados a viver entre diamantes que nem sequer acham isso especial. A cidade australiana de Coober Pedy é conhecida como a capital mundial da Opala e existe completamente no subsolo. Tem até mesmo o primeiro hotel subterrâneo 4 estrelas do mundo. A razão pela qual as pessoas se estabeleceram nessa área foi para trabalhar em uma mina de opala. Naquela época, os mineiros mal conseguiam sobreviver sob o sol escaldante do deserto, então alguém decidiu colocar uma barraca diretamente na mina.
Depois, ela se transformou em uma casa. Atualmente, Culber City tem cerca de 2.500 residentes de diferentes países, aproximadamente 30 lojas, uma galeria de opalas, museus, um bar e outros edifícios, e é uma atração turística popular. Já Monawi, em Nebraska, nos Estados Unidos, tem uma prefeita, uma escrivã, uma tesoureira, uma bibliotecária, uma dona de taberna e uma bear woman. No entanto, a população é oficialmente de apenas uma habitante. Elsie Eiler tem feito todos esses trabalhos, pagando impostos para si mesma e votando nela para prefeita desde 2004. Na década de 1930, Monawi tinha uma população de 150 pessoas, mercearias e restaurantes. Quando as condições agrícolas pioraram, todos começaram a ir embora, família por família, até chegar a uma pessoa. Se você quiser economizar na construção de uma casa, procure uma propriedade na cidade espanhola de Setenio de las Bodegas. 3.000 habitantes vivem sob e nas laterais das montanhas de Cádiz e as utilizam como paredes e tetos naturais. Os primeiros colonos se mudaram para lá em tempos pré-históricos. As rochas mantêm as casas frescas no verão e quentes no inverno. Neft Dal Sari, no Azerbaijão, foi construída como uma plataforma de petróleo em 1940, diretamente no Mar Cáspio. Depois que descobriram ricos depósitos de petróleo, a cidade começou a crescer e agora é formada por uma rede de plataformas com cerca de 5.000 pessoas trabalhando e morando lá. Ela tem apartamentos, pontes, uma biblioteca, um centro comunitário e até um cinema. A vila japonesa de Nagoro tem um segundo nome não oficial: a Vila do Espantalho. As últimas crianças nasceram no local há mais de 20 anos. Oficialmente, há menos de 50 habitantes, mas parece completa graças aos 350 bonecos humanos em tamanho real. Quando uma mulher voltou de vez para lá em 2000 para cuidar do pai idoso, viu as ruas, lojas e escolas vazias. Para mudar a situação, ela e seus amigos começaram a fazer bonecos fofos para substituir os moradores. A cidade inteira de Whittier, no Alasca, vive sob o mesmo teto de um prédio de 14 andares de um antigo quartel. São cerca de 220 pessoas que moram lá o ano todo, além de todas as lojas, uma delegacia de polícia, uma agência dos correios, um hospital e uma igreja. A maioria trabalha com pesca comercial, recreação e turismo, ou com a balsa e a ferrovia do estado. A ideia por trás de ter tudo e todos em um só lugar é economizar dinheiro com aquecimento no clima sempre frio e permitir que as pessoas façam todos os seus negócios dentro de casa. Dessa forma, não precisam enfrentar os ventos insuportavelmente fortes. Há uma cidade em Svalbard, Noruega, chamada Longyearbyen, onde o sol se põe em 25 de outubro e não nasce novamente nos 4 meses seguintes. Quando ele aparece novamente na primavera, os habitantes locais se reúnem na escadaria de um antigo hospital para dar as boas-vindas e comemorar seu retorno. Depois, ele não se põe por mais de 4 meses. Isso acontece devido à forma como a Terra está inclinada em seu eixo. O Sol nasce e se põe apenas uma vez por ano nos polos Norte e Sul. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do mundo, então é afetada por isso. Seus residentes ocasionalmente veem ursos polares e renas nas ruas e se locomovem em motos de neve. O vilarejo italiano de Viganella foi construído bem no fundo de um vale e no lado errado das montanhas. Elas projetam sombras enormes e privam o local do sol durante todo o inverno. Os habitantes locais viveram assim por séculos, até que um engenheiro decidiu construir um grande espelho no alto da encosta oposta da montanha. Ele é operado por um computador e reflete a luz na praça central de Viganella por pelo menos 6 horas por dia durante os meses mais escuros. Santa Cruz del Islote, na Colômbia, é uma das ilhas mais populosas do mundo, com cerca de 600 residentes em uma área de 2,5 acres. Os pescadores a construíram em uma plataforma de coral há mais de um século. Eles a escolheram devido à sua bela localização e à ausência de mosquitos. As famílias dos colonos originais estavam crescendo e a maioria nunca saiu dali. Você só encontrará pessoas com 6 sobrenomes diferentes morando lá. Quando a família precisa de mais espaço, basta acrescentar um andar extra a uma das cerca de 100 casas da cidade. Agora, ela tem uma escola, lojas, uma igreja e um restaurante.
não há trânsito, pois as ruas não são largas o suficiente para carros ou caminhões e as distâncias são perfeitamente percorríveis a pé. Ninguém tranca as portas porque todos se conhecem e nunca houve um único crime. Outro lugar onde as pessoas não trancam suas portas é o vilarejo de Shani Shingnapur, na Índia. De fato, as casas e até mesmo as lojas não têm portas, chaves e fechaduras, mas os moradores nunca se sentem inseguros. Eles acreditam que seu vilarejo está sob a proteção do deus Shani, que punirá qualquer um que tentar roubar algo. Uma lenda diz que há cerca de 300 anos, após uma chuva forte e uma enchente, os habitantes encontraram uma enorme rocha. Naquela mesma noite, o deus Shani apareceu nos sonhos do chefe do vilarejo e prometeu proteção se eles a mantivessem sem abrigo. A divindade viveria na rocha e supervisionaria o local. Quando o primeiro banco foi aberto, eles acrescentaram uma entrada de vidro e uma fechadura eletromagnética pouco visível com um controle remoto para respeitar a tradição. Se você estiver procurando o lugar mais descontraído do mundo, dê uma olhada em The Villages, na Flórida. Você não pode se mudar para lá a menos que haja pelo menos uma pessoa com mais de 55 anos em sua casa. Além disso, terá de deixar para trás qualquer pessoa com menos de 19 anos. O meio de transporte mais popular em The Villages é o carrinho de golfe. Há todos os tipos de atividades divertidas e gratuitas para os residentes, então está longe de ser entediante. Tudo começou com o Home Insurance Building, erguido em 1885 em Chicago. Apenas um prédio de 10 andares, mas foi uma revolução na época. O início da era dos arranha-céus. Com um método revolucionário de construção, o edifício tinha um esqueleto interior de aço, o que permitia que as paredes fossem mais finas e toda a estrutura mais alta do que até então. Ficou de pé até 1931. Quando foi demolido para a obra do Bank of America, que existe até hoje. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra do Empire State Building, em Nova York. Ele tem a altura de 10 Home Insurance Buildings, um em cima do outro. Esse é o progresso da engenharia que a humanidade fez em apenas 46 anos. O Empire State se tornou o maior do mundo e manteve o status por 39 anos. Agora, pouco mais de meio século depois, ele ocupa o lugar de número 53 na lista das maiores construções. A humanidade subiu muito mais alto. O maior prédio do mundo hoje é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 828 metros. Mais de 2 Empire State, um em cima do outro. Embora os arranha-céus tenham começado nos Estados Unidos, se tornaram tremendamente populares na Ásia. Só para colocar em perspectiva, cerca de 80% dos que existem no mundo estão nesse continente. O equivalente a cerca de 7.500 no total. O país com o maior número dessas edificações é a China, com quase 3.000. Por que gostam tanto deles por lá? Bem, a Ásia tem a maior população do mundo e sua economia está crescendo. Portanto, ir para o alto é uma solução perfeita para acomodar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas perto da China, também está a Índia, com quase a mesma população. Ainda assim, o país tem 10 vezes menos arranha-céus, com pouco mais de 200. A maioria localizada em Mumbai. Então por que a Índia não põe de pé tantos prédios altos se é uma ótima maneira de acomodar as pessoas? Acontece que o país regula estritamente a construção, alegando questões de saúde e segurança. Veja bem, existe uma teoria urbana bastante popular de que grandes estruturas que acomodam muitas pessoas levam a uma maior densidade populacional, mais anonimato e menor segurança no território. Então a Índia está tentando evitar isso com construções baixas. O problema é que quando uma cidade não consegue acomodar todos que querem morar nela, começa a crescer horizontalmente. Além disso, os terrenos e os apartamentos são muito caros devido à sua escassez, então pouquíssimas pessoas podem pagar. Dessa forma, o país começou a afrouxar as restrições recentemente e agora está lentamente permitindo edificações um pouco mais altas, com 34 arranha-céus sendo erguidos no momento.
Sabe que outro lugar no mundo também se recusa a permitir esses gigantes? A Europa. Só Nova York tem mais deles do que todo o território europeu somado. São apenas 250 no velho continente, sendo que metade se localiza em apenas 3 cidades. O motivo para a resistência a prédios altos por lá é totalmente diferente. A história dos grandes edifícios remonta a pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos do século XX. É um país bastante jovem, e as zonas urbanas ainda estão sendo construídas do zero, com muitos terrenos disponíveis. Quando ele ainda estava se formando, muitas cidades europeias já existiam havia dezenas de séculos. Assim, não há muito mais espaço livre e ninguém tem qualquer desejo de derrubar o Coliseu e colocar algum edifício enorme e sofisticado lá. Também não havia razão prática para mudar as coisas. A força motriz dos arranha-céus asiáticos e americanos é a população crescente das zonas urbanas. Sem contar que os europeus são muito protetores do horizonte de cada local. A história chega a Bruxelas, capital da Bélgica, que ganhou até o termo bruxelização. Na década de 1960, não havia regulamentos de zoneamento e algumas edificações na cidade foram demolidas para dar lugar a outras mais contemporâneas, com o objetivo de desenvolver distritos comerciais. A construção incontrolável começou e prédios modernos foram levantados em pontos aleatórios em Bruxelas. Eles não tinham valor cultural ou histórico e não se encaixavam na arquitetura da cidade, atrapalhando a imagem dela. Muitos arquitetos e pessoas protestaram e novas leis foram introduzidas, restringindo a demolição de locais de importância histórica e controlando a expansão imobiliária. Outros países europeus aprenderam com os erros da Bélgica. A população em todo o continente ainda não gosta de estruturas modernas. Muitos locais adotaram regulamentos de zoneamento e erguer um sofisticado arranha-céu de vidro por lá não é tão fácil. Ainda assim, cidades com grandes centros financeiros como Londres, Frankfurt ou Istambul exigem espaços comerciais. Dessa maneira, algumas possuem vários gigantes em algum lugar fora dos centros históricos, formando distritos separados. Roma, a capital da Itália e uma das cidades mais antigas do mundo, rejeitou completamente os grandes edifícios, afirmando que nenhum jamais aparecerá lá. Você já notou que a maioria dos arranha-céus é feita de vidro? Acontece que a escolha não é nada aleatória e há vários motivos para privilegiar o material em sua composição. A primeira é que ele pode ser prensado em todas as formas possíveis. Assim, a obra pode não ser mais apenas uma torre vertical chata como antes, mas ter todos esses designs sofisticados que vemos em todo o mundo agora. A segunda razão é que é um material muito fino. As paredes são mais estreitas e os pisos maiores, proporcionando mais espaço interior, ao contrário dos tempos pré-Home Insurance Building. O vidro também é bastante leve e permite que a construção seja bem alta. Por ser transparente, reduz a necessidade de consumo de energia na parte interior, por isso também é muito econômico. Adicionalmente, é resistente à temperatura e, portanto, às intempéries. E, finalmente, parece elegante, chique e moderno. Dessa maneira, teoricamente, os arranha-céus maximizam o espaço urbano, acomodam mais pessoas e reduzem o consumo de energia. Na prática, tudo é um pouco menos eficiente. Há mais espaço entre eles do que entre os edifícios mais baixos, o que significa mais terreno usado do que se imagina. Além disso, cerca de 40% do espaço de cada um não é utilizado, porque é reservado para postos de elevadores e saídas de emergência. Cada andar a mais adiciona menos espaço do que o anterior. Quanto à energia, há muita necessidade de calor e frio, e não devemos esquecer do uso de elevadores. Ok, agora vamos descobrir quais são os países com o maior número de arranha-céus do mundo. Vou dar a você o top 15 em setembro de 2022. Então, o número 15 é o Panamá, com 66. Na posição de número 14 vem a Turquia, com 67. O 13º lugar vai para Singapura, com 95. Depois vem a Índia, com 112, sendo que alguns desses foram erguidos nos últimos anos, então é um grande salto que deram. Em seguida, com 122 arranha-céus, vem as Filipinas. A Tailândia abre o top 10 com 125.
O Canadá supera por pouco, com 124. A oitava colocação vai para a Indonésia, com 129 grandes edifícios. A Austrália tem 141 deles e fica com a sétima posição. Suba de nível, agora estamos falando de 266 na Malásia. O Japão ganha por apenas 5 e abre o top 5. O número 4 é, sem surpresa, outro país asiático, a Coreia do Sul, com 276. Os Emirados Árabes Unidos chegam ao top 3 com 314. Agora, todos nós já conhecemos os dois países com maior número de arranha-céus se você estiver atento hoje. Sim, o segundo lugar vai para o país fundador desses gigantes, os Estados Unidos, com 859 deles. É um grande salto em relação ao terceiro, mas há um ainda maior. Com 2.976 arranha-céus, a primeira posição fica com a China. 9 países entre os 15 primeiros são asiáticos, 3 são das Américas, um do Oriente Médio, um da Europa e um da Austrália. Em sua maioria, os arranha-céus da Europa estão concentrados em 5 cidades: Londres, Frankfurt, Paris, Moscou e Istambul. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares. Cada andar tem, em média, 4 metros e 25 centímetros de altura do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o Pepino. Outro com formato interessante é o Shard, algo como fragmento em português. E tem mais um, apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito arquitetônico qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos. A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro, seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída.
Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno: bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom. Põe mais uma ali também. Elas poderiam ser chamadas de couves de Bruxelas. Mas, na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso, ou seja, um lugar só para arranha-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou 6 anos para ser concluído e dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá para vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é: se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço. Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar, e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando o arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística. Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem 3 delas bem no meio dele. O Strata SE1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus. Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, eles certamente direcionariam um vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Court Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros, mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos na demolição de algum edifício é poeira, destroços e um barulho ensurdecedor. Mas as coisas não são tão dramáticas assim para a maioria dos arranha-céus. Quando se resolve acabar com um, ele é desmontado pedaço por pedaço. Esse processo começa pelo topo e vai até chegar à base. E o prédio desaparece lentamente diante dos seus olhos. Aposto que você já ouviu falar do infame Triângulo das Bermudas. No entanto, há um irmão menos conhecido que pode ser ainda mais perturbador.
O Triângulo de Bridgewater, localizado em Massachusetts, é um pequeno, mas intenso foco de atividade paranormal. O criptozoologista Loren Coleman cunhou o termo em 1938 para descrever essa área de 520 km², que abrange pontos sinistros em Abington, Rehoboth e Freetown. Dentro de suas fronteiras há várias cidades, incluindo Bridgewater, de onde vem o nome. Para os corajosos o suficiente para explorar, há até mesmo um guia disponível detalhando os locais mais assustadores da região. Você pode começar sua viagem pela King Philip's Cave, em Norton. Diz a lenda que o líder Wampanoag Metacomet, também conhecido como Rei Philip, costumava ficar por lá durante sua épica rebelião contra os britânicos do século XVI. E agora, algumas almas corajosas juram ter visto luzes fantasmagóricas e ouvido tambores fantasmas na caverna. Mas se caçar fantasmas não for sua praia, que tal dar uma olhada em Hockomock Swamp, Pântano Hockomock, no Bridgewater Triangle? As pessoas afirmam ter visto de tudo, desde o pé grande até pássaros e cobras gigantes ao redor do lago. E também há rumores de incêndios fantasmas e luzes fantasmagóricas. É como uma festa paranormal lá fora. E se você prefere contos assustadores da vida real, não pode deixar de visitar a Solitude Stone em Bridgewater. Escondida às margens do rio Nunkatesset, essa pedra carrega uma história de assombração que remonta ao século XVIII. Um ministro local esculpiu um poema misterioso nela, e com o passar dos anos, ela se tornou um ponto de encontro para caçadores de fantasmas e aficionados por história. Localizada na Austrália, a Monte Cristo Homestead pode parecer uma charmosa casa australiana do lado de fora, mas as aparências enganam. Por trás de suas portas fechadas, há uma história sinistra que levou a sua reputação como a casa mais assombrada da Austrália. Originalmente, ela pertencia a Christopher Crowley, que fez fortuna com o Royal Hotel em Junee. Eventos sombrios ocorreram dentro das paredes da Fazenda Monte Cristo. A família Crowley residia na mansão em estilo vitoriano, situada no topo de uma colina com vista para a cidade. A tragédia ocorreu com a morte de Christopher em 1910 e de sua esposa Elizabeth em 1933. Após a partida da família em 1948, a casa caiu em desuso e foi abandonada. Mais tarde, a família Ryan comprou a propriedade e trabalhou para restaurá-la, mas descobriu que não estava sozinha. Ocorrências estranhas, como comportamento animal incomum e encontros com luzes misteriosas e figuras fantasmagóricas, levaram os Ryans a acreditar que a casa era mal assombrada. Diz a lenda que pelo menos 10 espíritos vagam pelos corredores da Monte Cristo Homestead. Você pode escolher entre uma variedade de fantasmas na casa mal assombrada: uma criança que foi deixada por uma enfermeira descer as escadas, uma empregada que despencou de uma varanda, ou um garoto do estábulo que morreu tragicamente em um incêndio. O espírito mais ativo é o filho do zelador, que foi descoberto acorrentado ao lado de sua falecida mãe e permaneceu acorrentado por 4 décadas. Atualmente, a casa funciona como pousada e café da manhã, oferecendo jantar e um tour de fantasmas que detalha sua história sombria. Os hóspedes mais corajosos têm a opção de passar a noite na residência sinistra. Localizada em Francisville, perto de Nova Orleans, a Myrtles Plantation é uma mansão histórica com uma varanda de 38 metros e um grande saguão adornado com um magnífico lustre de cristal francês. A mansão tem um passado sombrio, com 10 pessoas que perderam suas vidas entre essas paredes. Como resultado, houve vários relatos de avistamentos de fantasmas, incluindo a infame Chloe, uma figura espectral usando um turbante verde característico que assombra os visitantes em seus quartos. Outros fantasmas relatados incluem uma menina espiando pela janela, uma criança pulando nas camas, um soldado, uma sacerdotisa voodoo e um fantasma de um antigo proprietário. Apesar de sua reputação como a casa mais assombrada dos Estados Unidos, a Myrtles Plantation, assim como a Monte Cristo Homestead, agora funciona como um charmoso bed and breakfast com 21 acomodações. Os visitantes podem fazer passeios fantasmagóricos durante o dia ou optar por passeios noturnos mais populares e de arrepiar os cabelos. Além disso, um restaurante na propriedade oferece aos hóspedes uma culinária fresca e de origem local. Originalmente construída em 1824, a Casa de Ópera em estilo italiano em forma de ferradura em San Juan, Porto Rico, tem sido um elemento de destaque no cenário cultural da cidade há mais de um século. Apesar dos rumores de ocorrências paranormais, o Teatro Tapia é imperdível devido à sua beleza arquitetônica distinta.
De acordo com a lenda local, o teatro é assombrado por 2 figuras fantasmagóricas. Uma delas é uma mulher de vestido vermelho que aparece no camarote 1 a 5 antes de desaparecer, enquanto a outra é uma atriz que caiu tragicamente no palco no século XVIII e que, segundo dizem, se apresentava para plateias invisíveis antes de desaparecer. Dizem que seu fantasma vagueia pelo teatro, ocasionalmente cantando no palco e fazendo com que as portas se fechem nos bastidores. Embora essas histórias de fantasmas não possam ser confirmadas, os 200 anos de história do teatro deixam espaço para especulações. O Castelo da Boa Esperança é a construção mais antiga da África do Sul, erguido entre 1660 e 1670 por soldados, marinheiros e outros. O objetivo principal era proteger as pessoas que viviam lá, mas aparentemente acabou se tornando um lugar que assusta todas as pessoas que o visitam. Você pode dizer que tudo isso não passa de imaginação vívida e que não há nada de paranormal nesse lugar, mas é o seguinte: muitas pessoas afirmaram ter ouvido vozes e passos na masmorra. Além disso, disse que o sino da Torre do Sino toca às vezes, mas não é realmente possível que o sino toque, pois a torre foi fechada com tijolos há alguns séculos. Há uma lenda, no entanto, que explica o toque sinistro. Dizem que um soldado acertou contas com a vida lá e deve ser o fantasma dele que está tocando. Mas espere, a coisa fica ainda mais assustadora. Há um cachorro preto fantasmagórico que gosta de assustar as pessoas, um homem alto e brilhante que pula das paredes e até mesmo uma senhora do século XVIII que ainda recebe convidados importantes. Hoje, o castelo é um museu militar e um local para cerimônias tradicionais. O local é repleto de segredos incontáveis que estão esperando para serem descobertos. Conhecido como o Gigante do Vale do Loire, esse castelo francês é realmente impressionante. Ele tem 7 andares, 204 cômodos, muitas galerias de retratos e até mesmo sua própria casa de ópera com capacidade para 200 pessoas. Originalmente construído como uma fortaleza no século XI, recebeu até mesmo visitas reais. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Aparentemente, o local é assombrado pela Dama Verde, também conhecida como La Dame Verte. Dizem que ela era a filha do amor do rei Carlos VII, e sua história terminou tragicamente no século XV, quando seu marido a matou por traição. As pessoas afirmam ter visto sua figura fantasmagórica na torre da capela, vestida com seu vestido verde característico, com olhos vazios assustadores e um nariz faltando. Alguns até dizem que ouviram seus lamentos por todo o castelo. Atualmente, esse castelo foi transformado em um hotel chique que organiza eventos interessantes, como mercados. Mas se você for corajoso o suficiente para passar uma noite lá, os quartos são exuberantes. Entre no Ancient Red Inn, um lugar onde a escuridão se esconde em cada esquina e os espíritos do passado nunca descansam de verdade. Sussurros ecoam pelos corredores, acompanhados pelo som de passos distantes e pela sensação inexplicável de dedos gelados roçando em sua pele. As sombras dançam sob a luz bruxuelante das velas, lançando formas sinistras nas paredes antigas adornadas com símbolos sinistros de um tempo esquecido. À medida que você se aventura mais profundamente na pousada, a temperatura cai drasticamente, causando um arrepio na espinha que nenhuma quantidade de camadas pode aquecer. Dizem que as aparições fantasmagóricas que vagam pelos corredores são almas perdidas em busca de vingança ou simplesmente incapazes de passar para o próximo reino. No Bishop's Room, o mais assombrado de todos, a energia opressiva é sufocante, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre você. Mas, apesar da sensação avassaladora de medo e pavor que permeia a pousada, há aqueles que são atraídos por sua escuridão como mariposas por uma chama. Eles buscam a emoção de encontrar o desconhecido e a adrenalina de sentir a presença do sobrenatural de perto e pessoalmente. Na Mongólia viviam dinossauros e atualmente há tantos cavalos quanto pessoas e 10 vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias Olimpíadas. Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela.
Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas 2 pessoas por 1,3 km². Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo. Há um ditado tradicional que diz: um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica. Mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil porque tudo está coberto de neve, mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos, e esse relacionamento carinhoso vem de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu, por isso eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo. Hoje, esses animais estão extintos, é claro, mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da Terra, o de Gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3/4 da população. A maior cidade é a capital, Ulaanbaatar. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius. A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus e em Ottawa é de 7 graus. Quando Ulaanbaatar foi fundada, no século XVII, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel. Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de Naadam.
um festival anual realizado no meio do verão visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o Naadam é chamado de os 3 Jogos dos Homens, e as pessoas competem em 3 modalidades que tradicionalmente são consideradas 3 habilidades masculinas. Então, quais são esses 3 jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco. Originalmente eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também cedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por 9 ou 10 rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até 1000 deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem 4 flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira. Quem acertar um deles na parede ganhará pontos, e a equipe que obtiver mais pontos vence. Olá! Uma pergunta rápida. Qual é a capital do Japão? Se você disse Tóquio, então acertou. Ok, Tóquio é uma das cidades mais modernas e coloridas do Japão. Mas por mais de 1000 anos, Kyoto ocupou esse lugar. Sim, eu sei, os nomes são semelhantes. Mas, enquanto Tóquio é o centro futurista do Japão, Kyoto é uma das cidades mais tradicionais e históricas do país. É conhecida como a capital cultural do Japão. Vamos jogar um jogo de Identifique a Diferença. Aqui estão 2 fotos. A primeira é de Tóquio e a segunda é de Kyoto. Você consegue perceber qual é a principal diferença entre as duas? Mantenha esse pensamento por mais um segundo. Aqui estão mais 2 fotos. A primeira é de Asakusa, um bairro de Tóquio, enquanto a segunda é de Kyoto. O que você diria que é a principal diferença aqui? Provavelmente você pode adivinhar para onde estou indo. Se não conseguiu descobrir, vou explicar melhor. A principal diferença está nas cores. Se você já teve a chance de viajar um pouco, provavelmente notou como as cidades têm certos temas de cores. Por exemplo, Roma é terracota e Paris varia em tons de cinza e sépia. Observando essas imagens, é possível ver que Tóquio é brilhante, elétrica e até parece um pouco caótica. E Kyoto é monocromática e dá a impressão de ser mais calma e pacífica. É fascinante ver que o que causa essa distinção entre as 2 cidades tem a ver com uma determinada lei paisagística. Olha só, em 2007, Kyoto aprovou uma nova lei que proíbe placas de rua coloridas. A lei também queria padronizar as construções em geral para fazer com que a cidade parecesse mais homogênea. Como Kyoto foi a capital do Japão por um longo período, ela foi construída usando a arquitetura e os princípios tradicionais do Feng Shui. É por isso que muitos dos edifícios têm o formato tradicional asiático, aquele com o teto curvo, como você vê no filme Mulan. Certamente, esse estilo está muito distante do que os arquitetos modernos estão fazendo atualmente. Se você der uma olhada em Tóquio, verá arranha-céus envidraçados em vez desses edifícios antigos. Mas tudo isso faz parte de um plano maior, colocado em ação por algo chamado Diretrizes de Paisagem de Miyako. O principal argumento da prefeitura para aprovar a lei foi que Kyoto estava perdendo sua paisagem única devido à modernização do Japão. Se Kyoto seguisse os passos de Tóquio e construísse enormes arranha-céus, os cidadãos perderiam a vista das 3 montanhas que cercam a cidade. E convenhamos, ninguém gostaria que isso acontecesse. Além disso, é bom poder ir a diferentes cidades do Japão e perceber que elas são únicas em seu próprio estilo. Se a lei da paisagem fosse aplicada em todo o Japão, não veríamos maravilhas arquitetônicas como a Tokyo Skytree e o edifício Asahi Flame.
Dê uma olhada no distrito de Akihabara, em Tóquio. Ele é conhecido como um dos bairros mais modernos do Japão. Está repleto de tecnologia de ponta em cada esquina. E sim, também está repleto de placas por toda parte. Se compararmos com Kyoto após a aprovação da nova lei, a primeira coisa que teria de desaparecer seriam as placas nos telhados. E as luzes piscantes e móveis também são ilegais lá agora. Essa Starbucks de Kyoto também ilustra o que estou falando. Se você estivesse passeando pelas ruas bucólicas no interior de Kyoto, procurando um lugar para tomar um cappuccino, não veria essa cafeteria. Acho que podemos concordar que o logotipo tradicional da Starbucks foi feito para chamar a atenção, com aquela criatura coroada em forma de sereia apoiada em um fundo bem verde. Em outros lugares do Japão, ele ainda se parece com isso. Mas em Kyoto, a marca foi além para respeitar as novas diretrizes e produziu esse lindo logotipo de madeira e uma plaquinha que diz que este prédio tem lattes. Sim, de fato. Há vários exemplos como esse. Em Kyoto, o 7-Eleven não tem suas tradicionais listras vermelhas, laranja e verdes. Seu logotipo foi alterado para preto e branco. Você pode achar que isso é sem graça, mas acho que podemos concordar em discordar. Ele parece perfeito quando se olha para os arredores. E o que dizer do McDonald's? A franquia de hambúrgueres mais famosa do mundo. Ela manteve seu logotipo amarelo, mas retirou o vermelho do fundo. Em termos da paleta de cores permitida, a lei usa o sistema de cores Munsell para determinar quais níveis de croma são aceitáveis. Normalmente, a versão desbotada de cores fortes como vermelho, preto, verde e assim por diante é aceita. Agora imagine se eles adotassem uma paleta de Wes Anderson. Com certeza, pareceria uma cidade de brinquedo. No início, os vendedores e lojistas se sentiram incomodados com a nova lei. Eles não entendiam por que tinham que mudar sua marca em nome de uma estética que a cidade estava tentando preservar. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram a nova lei, como também já podiam ver os benefícios dela para o sucesso de sua marca. Isso ajudou a transformar Kyoto em uma atração turística ainda maior. Os turistas se sentem como se estivessem viajando no tempo de certa forma. Alguns turistas até gostam de se vestir com kimonos tradicionais e andar por aí como geishas. O município também iniciou um sistema de prêmios para compensar as lojas e marcas que fizeram bem o dever de casa. É claro que a Starbucks camuflada ganhou um prêmio em 2018, assim como a Sagawa, uma importante empresa de entregas do Japão, em 2012. Não foram apenas as lojas que precisaram se ajustar às novas diretrizes. Coisas como máquinas de venda automática e agências de correio também precisaram ser atenuadas. Novamente, a ideia é tornar a cidade mais coerente visualmente, e elas certamente ajudam. O que acontece se você não seguir as regras? Bem, as pessoas que decidem ignorar a lei da paisagem podem passar até 1 ano na cadeia ou pagar uma multa enorme. Também podemos comparar as diferenças dentro da própria Kyoto. Ao redor do centro da cidade, a lei de paisagismo é menos rigorosa. Portanto, você encontrará edifícios mais altos e placas ainda maiores e mais coloridas. Mas, ao sair do centro e ir em direção a cidades menores no interior, a lei é muito mais rigorosa. Ela é especialmente rigorosa em torno dos locais que são patrimônio da Unesco. Caso você não saiba, há 17 patrimônios históricos em Kyoto. Sim, são muitos, mas é isso que torna Kyoto tão única. Bem-vindo ao bairro de Pontosho. Esse bairro é um bom exemplo de como a lei da paisagem mudou a disposição da cidade ao longo dos anos. O Pontosho é um beco bonito em Kyoto que se estende por vários quarteirões. Se você observar essa imagem do Google Street de 2009 e essa de 2023, verá diferenças claras. Para começar, a enorme placa na entrada do beco não existe mais. Assim como os fios pendurados no topo das lojas. A calçada foi refeita e as placas das grandes lojas desapareceram. Está muito mais limpo. À noite, o beco se transformou no local perfeito para um jantar atmosférico, já que sua legislação decidiu determinar o tipo de iluminação permitida no bairro. Essa é a aparência do beco à noite. Ei, você gostaria de comer um sushi? Não posso deixar de pensar que essa lei da paisagem contribuiu muito para a arquitetura minimalista do Japão. Embora imagens como essas, em Tóquio, estejam longe da ideia que temos dessa estética minimalista, Kyoto se encaixa perfeitamente nela. Que tal darmos uma olhada rápida no interior de um desses estabelecimentos? A Starbucks que mencionamos anteriormente também investiu na transformação local de seu design de interiores. É o primeiro Starbucks em que se pode tomar chá em um piso de tatame.
Você pode se sentar com as pernas cruzadas, como muitos japoneses fazem, e desfrutar de uma deliciosa bebida quente. Devo dizer que gostei bastante da nova Kyoto. E você? Há pontes no estado indiano de Meghalaya que são feitas de raízes vivas. Elas são compostas por raízes grossas, entrelaçadas ao longo dos anos, que ficam fortes o suficiente para suportar uma carga de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia se tornaram mestres na arte de criar essas pontes insanas. Seus integrantes precisam delas para atravessar rios com mais facilidade. Algumas dessas pontes têm mais de 180 anos de idade. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até elas terem tamanho suficiente para alcançar o outro lado do rio. Pode levar de 10 a 15 anos para construir uma ponte assim. No processo, as raízes são entrelaçadas lentamente umas às outras. E é isso que as torna tão resistentes. Algumas têm mais de 30 metros de comprimento. Assim que a ponte fica pronta, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se decompõem, outras mais novas continuam a crescer. Por isso essa construção natural dura tanto. Os visitantes do Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, ficaram surpresos e um pouco assustados quando encontraram essas pedras estranhas. Elas pareciam estar se movimentando pela areia, sozinhas. Há muitas rochas que se movimentam de um lugar para o outro, largando longos rastros atrás de si. Isso deixa os cientistas intrigados, pois algumas pesam mais de 300 quilos, e algumas já percorreram uma distância de quase 300 metros. Há muitas teorias que explicam esse fenômeno, mas a mais provável afirma que as pedras se movimentam em razão de algo chamado capa de gelo. No inverno, partes do vale se enchem de lagos superficiais por causa da chuva, e as pedras ficam no fundo deles, congeladas. O gelo flutua até o topo dos líquidos, assim como acontece no seu refrigerante. Então as pedras se levantam um pouquinho do chão, raspando o fundo lamacento desses lagos. Quando o verão chega, a água evapora, derretendo o gelo, e tudo o que resta são as pedras e seus rastros misteriosos. Os vulcões não cospem apenas lava quente, também podem liberar relâmpagos. Cinzas, poeira, rochas, lava e gases são expelidos a velocidades impressionantes quando eles entram em erupção rapidamente. Isso cria tanta fricção que faz a eletricidade estática se acumular e depois ser liberada em forma de relâmpagos. Há também os tornados de fogo. Eles se formam quando ventos poderosos atingem alguma região em chamas e arrastam o fogo para cima, formando uma tenebrosa coluna. Os Estados Unidos presenciam esses insanos espetáculos pelo menos uma vez por ano. Alguns podem alcançar mais de 300 metros de altura. Um dos fenômenos naturais mais legais e mais raros do mundo é o arco lunar. Sim, é exatamente o que você está pensando, um arco-íris ao redor da Lua. Mas é necessário haver condições muito precisas para que ele surja. A Lua precisa estar bem baixa e o céu estar escuro. As gotículas de água devem estar no ar, no lado oposto à Lua. E também ajuda se a Lua estiver brilhando como um diamante. Os arcos lunares ocorrem quando a luz da Lua é refletida nas gotículas de água que ficam no ar, batendo nelas por um ângulo que altera sua direção. Existem praias com águas tão brilhantes que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Esses lugares incríveis podem ser encontrados pelo mundo todo, das Maldivas a Porto Rico. O brilho misterioso é causado por uma espécie de alga marinha bem pequenina, que vive sob a superfície da água. Ela emite uma luz brilhante sempre que as ondas e correntes a fazem se mexer. Aí, as praias começam a ficar azuis, verdes ou vermelhas. Se algum dia você tiver a chance de sobrevoar as florestas verde esmeraldas do oeste da Austrália, ficará surpreso ao ver um monte de lagos cor-de-rosa. Se conseguir descer para algum deles de perto, melhor ainda. É totalmente seguro nadar lá. Além de ser um cenário perfeito para uma foto para o Insta, essas águas rosadas são altamente salinas, ou seja, você conseguirá flutuar sobre elas. Os lagos são banhados pelo Oceano Antártico, e alguns têm essa cor inusitada porque são cheios de algas com altos níveis de um pigmento vermelho alaranjado. Outros certamente contêm minúsculos micro-organismos chamados halobactérias. A água fica vermelha ou rosa quando há muitos deles juntos. E há quem acredite que essa cor se deva a uma grande quantidade de camarões rosa-choque. Os pilares de luz são feixes coloridos de luz que saem da Terra em direção ao céu ou vice-versa. Geralmente só ocorrem em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo que estão flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar,
mais altos serão esses pilares brilhantes. Eles são mais comuns no pôr e no nascer do sol. Há cavernas escondidas ao redor do mundo que são inundadas por uma luz brilhante, originária de centenas de vagalumes que moram lá. Algumas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria fica na Nova Zelândia e na Austrália. Esses vagalumes são da espécie Arachnocampa luminosa. Parecem vermes e capturam sua comida da mesma forma que as aranhas. Eles fazem fios de seda e formam teias, que são as responsáveis por iluminar a caverna inteira. A função delas é atrair mosquitos e outros insetos saborosos para que os vermes possam comer. As árvores arco-íris existem mesmo. Nas Filipinas e na Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de Mindanao, ou goma de arco-íris. Os tons coloridos são criados pelo contraste das cores das cascas velhas e novas. À medida que as finas camadas externas do tronco vão descascando, as novas aparecem, com cores mais brilhantes e chamativas. A camada mais nova de madeira é verde, e depois ela muda para roxo, vermelho e, por último, marrom. Isso acontece porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que torna a madeira verde. À medida que cada camada envelhece, vai perdendo clorofila e mudando de cor lentamente. Existe um deserto onde você pode encontrar lindas rosas feitas de cristais. Elas se formam quando partículas de areia ficam presas e se compactam durante a chuva. E a súbita mudança entre o clima úmido e seco do deserto acaba formando os cristais. Estes, por sua vez, formam uma série circular de placas achatadas, parecidas com pétalas de rosas. E o mais impressionante é que todo o processo de fabricação dessas rosas é 100% natural. Da próxima vez que for dar um mergulho no oceano, tome cuidado com as trombas d'água. Elas são tornados, só que feitas de água. Nos Estados Unidos, esse fenômeno maluco é mais comum no arquipélago de Florida Keys, no Golfo do México. As trombas d'água geralmente se formam durante tempestades, mas podem acontecer em águas totalmente calmas também. E surgem quando duas rajadas de vento, vindas de direções opostas, trombam uma na outra. A colisão faz o ar subir, arrastando a água. Veja só isto. Parece uma floresta, né? Afinal, estamos vendo muitas árvores aqui. Bem, na verdade, elas fazem parte de uma única árvore gigante. Este é o Bosque Pando, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Debaixo do chão, há uma rede de raízes que conecta todas as árvores de álamo. E são 47 mil delas. Tecnicamente, isso forma uma só gigantesca árvore. Ninguém sabe qual é a idade do local. Há quem diga que tem pelo menos 80 mil anos. Outros batem o pé afirmando que tem quase 1 milhão de anos. Escondido no estado de Nova York, existe um fogo misterioso que nunca se apaga. E o mais estranho é que fica atrás de uma cachoeira. A chama tem cerca de 20 centímetros de altura e fica acesa graças a um gás natural que vem do solo. As rochas ao redor da cachoeira a protegem, então ela quase nunca se apaga. Pense nos animais que conseguem subir em árvores. Temos macacos, bichos preguiças, koalas e as cabras. Peraí, como é que é? As cabras do Marrocos aprenderam a fazer isso para pegarem seu lanchinho preferido, a saborosa fruta do argan. E os fazendeiros adoram isso. Assim que são comidas pelas cabras, as amêndoas do argan passam pelo trato digestivo dos animais e os fazendeiros as coletam depois. Essas amêndoas são muito úteis. Assadas, moídas, amassadas ou prensadas, se transformam em óleo de argan. Sim, aquela coisa famosa e super cara que faz maravilhas nos cabelos. Agora entendi por que os fazendeiros ficam tão felizes. Vistos no Japão, estes dormitórios privados em forma de ovo permitem que você viaje de ônibus noturno e permaneça em sua própria casca ao mesmo tempo. A escolha perfeita para introvertidos, não? A empresa de ônibus Wheeler Express, sediada em Tóquio, introduziu essa possibilidade em 2020. Cada ônibus tem 18 assentos espaçosos e reclináveis com descanso para pés e pescoço, mesa dobrável e suportes para copos, bolsas e smartphones. E um cobertor, é claro. Mas o que é ainda mais importante, cada módulo está equipado com tomadas elétricas para carregar todos os seus dispositivos. Há 3 assentos por fila. Mal pode esperar para testar essas cápsulas privadas por conta própria? Você pode reservá-las na classe Reborn nos ônibus da Wheeler. O preço da passagem gira em torno de $100. E já que estamos visitando o Japão, não se surpreenda de encontrar este dispositivo em um restaurante de fast food. Ele é implementado em uma pia para fornecer desinfecção para os smartphones dos clientes enquanto eles lavam as mãos. Esse sistema chamado Wash foi desenvolvido pela empresa japonesa Wata. Tudo o que você precisa fazer é colocar seu dispositivo dentro dessa pequena abertura. Ele desaparecerá por um tempo, assim como o dinheiro em um caixa eletrônico. Mas ao contrário do dinheiro, seu telefone voltará para você seguro e limpo em apenas 30 segundos. Não se esqueça de retirá-lo.
Mas mesmo se você esquecer seu telefone na pia, há uma boa chance de que ninguém o roube. O Japão é famoso como uma das nações de mais baixo nível de criminalidade. Uma usuária do Reddit publicou uma história comovente que prova isso. Aqui está uma imagem de sua sacola de compras em uma rua de Osaka. Quando ela voltou para procurá-la mais tarde naquele dia, encontrou a sacola intocada aos pés de uma árvore. Aparentemente, alguém a colocou lá cuidadosamente para que o proprietário pudesse recuperá-la. E isso não é legal? Outra característica interessante do Japão são escadas rolantes em espiral. A empresa japonesa Mitsubishi continua sendo a única fabricante dessas escadas torcidas no mundo inteiro. Esta está instalada na entrada frontal da Mitsubishi Electric Inawasa Works. Escadas rolantes em espiral sobem e descem suavemente na forma de semicírculo, enquanto os transeuntes desfrutam da vista panorâmica. Mas essa é uma ocorrência bastante rara. Existem apenas 91 dessas escadas em todo o mundo. Você pode adivinhar de que país se trata só de olhar para essa foto? Austrália, é claro. Essa foto épica foi feita em um acampamento. Como será que esse canguru vai sair do banheiro? Veja, esses animais não conseguem andar ou saltar para trás por causa de seus longos pés e grande cauda. Essa é uma das razões pelas quais o canguru aparece no brasão australiano junto com o emu. Nenhum desses animais pode se mover para trás facilmente. É por isso que foram escolhidos como símbolos de uma nação que está sempre se movendo para frente. E essa é a aparência de limões da Tasmânia. Não, na verdade eles não crescem sem casca, mas os gambás locais se encarregam disso. E eles nem se preocupam em colher os limões da árvore. Um usuário da internet viu esses caras no jardim e notou que eles só gostam da casca e das folhas de limão. Isso cria uma grande simbiose, já que as pessoas usam majoritariamente a parte de dentro de um limão. E já que estamos caminhando no bosque, cuidado com as aranhas caçadoras de ouro, porque elas adoram esse habitat. As aranhas caçadoras adultas têm patas que podem medir até 15 centímetros. Essa espécie assustadora é membro da família Sparacidae e recebe esse nome graças à sua velocidade e modo de caçar. Mas elas têm mais um título, aranhas caranguejeiras gigantes, por causa de sua aparência e tamanho. Embora as aranhas caçadoras sejam venenosas e suas mordidas possam ser dolorosas para os humanos, geralmente não requerem nenhum tratamento hospitalar. Confira isso! Você consegue adivinhar em que país essa foto do termômetro foi tirada? A Austrália, novamente. A temperatura mais alta já registrada neste país foi de 51 graus Celsius, mas não é um recorde mundial. O dia mais quente da história aconteceu em 1913 na Califórnia, atingindo a marca de 57 graus Celsius. E aqui está outra característica de ônibus para introvertidos. Alguns ônibus urbanos na Finlândia têm esse botão de polegar para cima para agradecer ao motorista ao sair. É uma pena que eles não têm um botão de polegar para baixo para equilibrar. E se o passeio não tiver sido muito agradável? Que tal andar numa roda gigante, então? Na Finlândia, você pode fazer isso em uma gôndola de sauna pessoal. A primeira Sky Sauna do mundo começou a funcionar em 2016. Muitos turistas e moradores locais têm desfrutado dessa peculiaridade ao longo dos anos. Essa pequena gôndola permite que você desfrute do calor de uma sauna de verdade, enquanto anda a 40 metros do chão e olha a vista de tirar o fôlego sobre Helsinki. Após o pouso, os banhistas podem relaxar em uma jacuzzi e tomar um banho depois. É claro que os fabricantes tiveram que ser criativos no que diz respeito a fontes de energia na gôndola. Como resultado, construíram um aquecedor elétrico customizado para fornecer energia constantemente. Você sabia que a kebab pizza é um alimento nacional da Suécia? Surpreendentemente, é um dos pratos de fast food mais populares do país. Essa pizza é coberta com carne kebab e outros ingredientes, como molho de tomate, queijo, cebola, pimentão e molho kebab. As coberturas podem variar de um restaurante a outro, mas em geral, essa refeição combina tanto a cozinha italiana quanto a turca. Ela foi inventada por imigrantes do Oriente Médio na Suíça. Mas o criador original da pizza kebab é desconhecido, assim como a época precisa de sua invenção. Mas acredita-se que tenha surgido nos anos 80, quando os restaurantes de kebab e falafel começaram a abrir em toda a Suécia. Em algumas regiões, tornou-se comum oferecer tanto a pizza quanto o kebab. E em algum momento, alguém teve a ideia genial de misturar tudo isso em um prato delicioso. Por favor, deem as boas-vindas a outro prato nacional estranho, o tubarão fermentado, chamado hakkar. É uma comida tradicional na Islândia. Muitas pessoas se perguntam por que os islandeses o comem podre. E a razão é bem simples. O tubarão da Groenlândia é venenoso quando fresco. O processo de fermentação é bastante longo e complicado, mas ajuda a se livrar de todas as substâncias venenosas.
O método tradicional começa com a colocação do tubarão em um buraco raso escavado em areia cascalhenta. O tubarão é então coberto com areia e pedras para extrair os fluidos do corpo. O processo de fermentação posterior leva de 6 a 12 semanas, dependendo da estação do ano. Em seguida, o tubarão é cortado e pendurado para secar por vários meses. E depois disso, tudo o que você precisa fazer é remover a crosta marrom e cortar a gordurosa pasta de tubarão em pedaços pequenos. Bon appétit! O Peru tem a maior duna de areia do planeta, Cerro Blanco. Localizada na árida região de Nazca, no sudoeste do país, é conhecida como o Everest do deserto. Ela cobre quase 1.200 metros da base ao cume e a vista é absolutamente deslumbrante. Essa duna pode ser encontrada perto de outra característica curiosa, as linhas de Nazca. Localizado no sul do Peru, esse grupo de geoglifos foi descoberto gravado em areias do deserto. Geoglifos são basicamente desenhos em grande escala feitos no solo através da disposição de linhas de pedras. Eles tinham fins astronômicos e serviam como locais de peregrinação. As linhas de Nazca cobrem uma área de quase 500 km² e incluem cerca de 70 imagens de animais e plantas e mais de 300 figuras geométricas. Algumas delas têm 370 metros de comprimento. É por isso que as figuras são mais visíveis do ar ou do topo das colinas próximas. Os cientistas acreditam que as linhas foram traçadas pelo povo Nazca, que floresceu de cerca de 1 a 700 d.C. E já que estamos falando de desertos amigos do Instagram, veja isso! Não é um gigante pré-histórico, é uma escultura chamada Mano de Desierto, a mão do deserto, no meio do deserto do Atacama, no Chile. Com uma mão gigantesca que se aproxima do céu e tem uma base de ferro e concreto, a escultura tem 11 metros de altura e está localizada a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. É uma obra do escultor chileno Mário Irarrázaval, inaugurada em 1992. A escultura é conhecida como um símbolo da vulnerabilidade da alma humana e seu caminho através da adversidade para as estrelas. Você pode encontrá-la a 75 quilômetros ao sul da cidade de Antofagasta, fazer fotos épicas e tirar um momento para refletir sobre seu próprio caminho. Na Índia, antes de alguém se casar, é feita uma análise completa, digamos um pente fino na vida da pessoa. Às vezes sem nem mesmo ela saber disso. Lá existem agências de detetives pré-matrimoniais que prestam serviços de investigadores particulares. Ainda há fiscais de cuspe. Essas pessoas, também conhecidas como detectores de perturbações da ordem, pegam e multam quem jogar lixo ou cuspir em público. Outra profissão que você provavelmente não encontrará em outro lugar é o de limpador de ouvidos. O procedimento de remoção de cera requer alguns instrumentos tradicionais, pois lá em geral não se usam os cotonetes com os quais estamos tão acostumados. Seus instrumentos são a agulha de aço, um pouco de algodão e uma pinça. Caramba! O profissional enrola um pouco de algodão em volta da agulha para que pareça um cotonete e limpa os ouvidos dos clientes. Esses caras geralmente podem ser encontrados em algum lugar no centro da cidade, perto de monumentos ou em um mercado local. Essa profissão é rara e exótica na Índia atualmente, mas costumava ser bastante comum. Nesse país, seu sonho pode se tornar realidade e você será pago para escorregar em um toboágua. A profissão é chamada de testador de toboágua e a pessoa precisa controlar se os escorregadores são seguros e divertidos. Normalmente, um profissional trabalha em vários hotéis e passa a maior parte do tempo em aviões, viajando de um resort para outro. Há uma vila onde os moradores não têm fechaduras nas portas. Nenhuma casa tem. Nem mesmo os banheiros públicos contam com fechaduras ou portas. Apenas uma cortina. Obrigado. Pode parecer um tanto perigoso, mas, na verdade, é um dos lugares mais seguros que existem. Os moradores locais colocam um pedaço de madeira na porta apenas para manter os cachorros de rua do lado de fora. A única delegacia foi inaugurada lá apenas em 2015 e ainda não há ocorrências. Mesmo o banco local não tem fechadura. Ele é oficialmente o único do mundo que nunca é trancado. Quando os moradores estão fora da cidade, não pedem aos vizinhos para cuidar de suas casas e não têm medo de deixar objetos de valor, dinheiro e joias sem escondê-los. Os pratos vegetarianos são bastante populares na Índia. Entre 15% e 30% de toda a população do país é vegetariana. Algumas pessoas tendem a comer apenas peixes e nunca se alimentam de nenhum animal terrestre. Muitas grandes redes de restaurantes famosas, por servir deliciosos pratos com carne, oferecem até mesmo um novo menu vegetariano para a Índia. Talheres não são realmente necessários para muitos pratos indianos tradicionais.
Dizem que o delicioso curry fica ainda melhor se comido com as mãos. Eu presumo que você gostaria de comer os dedos separadamente. Mas ei, estou só pensando aqui em voz alta. Também há uma grande variedade de pratos tradicionais malucos, mas há um chamado... Ok, vamos colocar o nome na tela. Obrigado. Ele é feito de batatas, que são muito comuns na culinária indiana. A parte exótica é que elas são, na verdade, bem velhas. Mais do que isso, podres. Há um monte de especiarias tradicionais. Esse é apenas um acompanhamento. Você precisará escolher o prato principal. Samosa é outro prato indiano tradicional feito com batatas. Elas são fritas e parecem bolinhos, e podem ser tanto um acompanhamento quanto um prato principal. Se você adora açúcar, não se esqueça de agradecer à Índia por isso. Ele foi extraído e refinado pela primeira vez há cerca de 2.500 anos. Então os chineses aprenderam a técnica e ela se espalhou por todo o mundo. Outra coisa pela qual você deveria agradecer à Índia é o shampoo. A primeira versão foi feita com ervas secas, alguns extratos e água. O jequiti e sua amêndoa eram muito difundidos no país. Então esse componente foi a combinação perfeita para a fórmula do shampoo. É provavelmente por causa dos shampoos apropriados que a maioria dos indianos tem cabelos absolutamente deslumbrantes e penteados legais. A propósito, na Índia é possível cortar o cabelo dos clientes com fogo. A prática não é tão difundida, porém dizem que apenas um barbeiro faz isso lá. Primeiro ele borrifa o cabelo com um pó inflamável e depois literalmente coloca fogo nele. Enquanto os fios queimam, o cara modela a forma certa com a ajuda de 2 pentes. Ele diz que o fogo ajuda a endireitar o cabelo e afirma também ter pelo menos 15 clientes por dia que vão até lá para fazer exatamente esse corte. O barbeiro com certeza faz parecer que é uma barbada de fazer. Se você gosta de festividades, a Índia é seu destino certo. Os indianos têm cerca de 1.000 festivais e eventos variados. As pessoas às vezes até celebram o primeiro corte de cabelo ou, quem sabe, a queima dele. Todas as celebrações locais valem a pena de ser conferidas. Holi é a festa das cores e as pessoas consideram que marca o início da primavera. Começa no final de fevereiro e termina em março. Nela, todos jogam pós coloridos, então não use aquela camiseta branca nova no festival. Diwali é a festividade das luzes e dura 5 dias. As pessoas dão presentes umas às outras, geralmente doces, e acendem milhares de velas e lamparinas. Nenhum outro país tem tantas comemorações. A Índia também detém muitos recordes mundiais. O maior relógio solar do mundo foi localizado na cidade de Jaipur. É uma torre de 27 metros de altura, feita de pedra polida e parecida com uma obra-prima arquitetônica. A sombra desse relógio solar se move a cerca de 6 centímetros por minuto. Você pode ver literalmente o tempo passando ali. Outra das coisas mais longas na Índia são as unhas. De acordo com o livro dos recordes, as unhas mais compridas de todas pertenceram a um indiano. Elas são quase tão longas quanto um ônibus daqueles de 2 andares de Londres. Ele as cortou em 2018, mas antes o comprimento total delas havia chegado a mais de 9 metros. Também há um recorde para a quantidade de filmes produzidos por ano. Em 2018, 1.813 novas películas foram produzidas no país. A quantidade é tão impressionante que, se você quisesse assistir a todos os filmes feitos lá em 2018 e visse um por dia, ainda estaria assistindo no cinema hoje. A ilha Sentinela do Norte, que faz parte da Índia, é provavelmente o lugar mais remoto do mundo, já que ninguém pode visitá-la. Estranhos não são bem-vindos lá. Os moradores locais são bastante introvertidos e sempre rejeitam qualquer contato vindo de fora. Nenhum navio pode se aproximar mais do que 9 quilômetros dela. E sempre há gente patrulhando a área. Esse é um dos poucos lugares no mundo que não possuem uma civilização moderna. Recentemente a ilha foi aberta para pesquisadores, mas os turistas ainda não podem ir até lá. Vários anos atrás, 2 sapos se casaram em uma cidade costeira chamada Udupi. Isso foi feito para chamar a chuva. Estava muito quente, mais de 40 graus. Os 2 animais usavam roupas exclusivas para a ocasião. E a noiva ainda tinha um anel no dedo do pé. Eles foram enviados para passar a lua de mel em Manapala e foram soltos lá. Infelizmente tiveram que ser separados alguns meses depois, pois os moradores locais precisavam que a chuva torrencial que começou logo após o casamento parasse de alguma forma. Não existem 4, e sim 6 estações climáticas lá. De acordo com os calendários do norte, oeste e centro da Índia, a primavera no país ocorre em março e abril.
Em seguida vem o verão, também conhecido como estação quente. Ele começa em maio e termina em junho. Essa também é uma das épocas para casamentos. Em seguida vem a estação das chuvas, também conhecida como monções, que começa após o solstício de verão, geralmente em julho, e vai até o fim de agosto. Na sequência, o outono, que vai do final de setembro a meados de novembro. Depois, chega o pré-inverno, ou simplesmente estação fria. O verdadeiro inverno ou estação de frio começa em janeiro e vai até fevereiro. Na verdade, existem muitos outros calendários na Índia, mas todos têm 6 estações, com pequenas diferenças. A Estátua da Unidade é, na verdade, 2 vezes mais alta que a Estátua da Liberdade, chegando a 182 metros. Ela foi aberta ao público há cerca de apenas 2 anos, em 2018. É composta por 5 partes, mas apenas 3 são acessíveis aos visitantes. A primeira começa na base e termina nas canelas. Ela tem 3 níveis e inclui a área de exposições, um jardim e um museu. A segunda vai até as coxas. A terceira tem um mirante a uma altura de 153 metros. A quarta é a área de manutenção e os visitantes não podem ir até lá. Finalmente, a quinta parte compreende os ombros e a cabeça. Nos primeiros 11 dias após a inauguração, quase 130 mil turistas foram visitar o gigantesco monumento. Isso é como a população de Cubatão, no litoral de São Paulo. Bom saber! Mais um ponto turístico que vale a visita.